Na última aula a gente viu como a gente construía as regiões de decisão é, segundo os modelos de análise discriminante, né? É, Na última aula a gente construiu as regiões de decisão usando tanto o método ADL e ADQ. Fizemos até um pequeno algoritmo aqui para construir essas regiões. Vou executar aqui só para a gente relembrar. Então, a gente construiu esses gráficos das regiões de decisão, né, considerando tanto o método ADL quanto o ADQ, tá? Esse daqui é um exemplo do ADQ. É, e aí a gente fez observações de qual era o cenário que nós tínhamos, né, de classificação, quais eram os problemas que poderiam surgir para os métodos de classificação. É, e quais eram as características desses cenários, né? A gente detectou o problema da estimação das regiões de decisões para esse conjunto de dados. é, Acabou sendo a estimação bem complexa, porque você tem ali dados com presença de outliers, você tem dados com subgrupos, e isso impacta diretamente na construção da região de decisão feita aí pela análise discriminante quadrática e linear. Tá? Nós construímos uma espécie de gráfico pareado, né? De, a gente fez de quatro variáveis e aí a gente conseguia ver esse cenário em termos multivariados, né? Porque esse gráfico aqui ele só está me mostrando a região de decisão gerada para duas variáveis, né? Então a gente precisa olhar as outras para poder ter uma ideia de como é isso no contexto multivariado. Tá. E por conta desses problemas que aconteceram na estimação da região de decisão, hoje nós vamos ver um método de transformação de variável. Ele, ele, ele nos ajuda tanto em transformação de variável quanto em seleção de variáveis, que é um método muito tranquilo, muito legal e ele é bem popular, né, na literatura e também ah, na prática, né? Então é bem comum de você ver trabalhos aí de machine learning, essas coisas envolvendo o que nós vamos estudar hoje. É, discriminante, análise de componentes principais. Tá?
O que é a análise de componentes principais? Ela é uma técnica do nós chamamos de Feature Engineer, né? Engenharia de características ou de variáveis. Ah, esse Feature Engineer, ele engloba aí duas áreas de ciência de dados e machine learning, que é o Feature Selection e o Feature Extraction, que é, na verdade, Feature Selection e Feature Transformation, né? Que é transformação de variáveis e seleção de variáveis. Transformação de variáveis é você pegar as variáveis originais e transformar em novas variáveis. A seleção de variáveis é você escolher quais variáveis irão compor a sua base de dados para treinar os algoritmos de aprendizado de máquina. Tá? Então, a base de componentes principais hoje ela é vista como uma técnica dentro do Feature Engineer. Ela tem duas características. Ela tem ambas as características do Feature Engineer. Ela tanto transforma os dados, ou seja, ela é uma transformação de variável, quanto ela também pode ser um método de seleção de variáveis, tá? Então, o que ela faz é transformar as variáveis originais em novas variáveis, e essas novas variáveis são chamadas de componentes principais. A área de pesquisa hoje que envolve as componentes principais é a Projection Pursuit, que é uma área da álgebra linear, álgebra linear não, da álgebra, onde você busca, que tem o objetivo de você buscar projeções, ou seja, transformações de um espaço de característica original para um outro espaço de características, né, com novas características, onde essa projeção, ou seja, a, a distribuição desses pontos, né, dessas observações, ela tem um cenário mais interessante do ponto de vista de machine learning, tá? Ou seja, em algumas situações ela favorece os métodos de classificação, tá? Transformando o espaço das características originais, que pode ter é, problemas como a gente viu de interseção entre as classes, é, ou a correlação, ela pode ser um efeito que esteja atrapalhando ali o método de classificação. Então, a transformação do espaço das características originais para um novo espaço das características pode tornar que esses pontos, né, essas classes, elas acabam sendo é, espacialmente separadas. Eu consigo resolver problemas uh, da correlação ali, a correlação não influenciar tanto uh, num, na minha classificação. E também eu posso corrigir os problemas que outliers podem causar no meu método de classificação, tá? Então, as vantagens da componentes principais são basicamente essas três. Uma, ela transforma os meus dados em linearmente independentes, ou seja, os vetores de características são ortogonais, tá? É, ela gera esse espaço, né? Esse novo espaço de característica, onde as projeções elas são mais interessantes sob o ponto de vista de machine learning. E outra que ela permite a redução de dimensão dos dados, ou seja, o método de criar as componentes principais, ela nos ajuda a criar um método com base nas componentes principais para seleção de variáveis, no caso, redução de dimensão. Tá? A redução de dimensão é importante porque a gente é um método para a gente fugir do problema da alta dimensionalidade, que é aquele problema onde o número de observações é muito grande, quer dizer, o número de observações não é suficientemente grande, tá, em relação ao número de variáveis, que essa característica pode gerar instabilidade numérica, consequentemente
estabilidade numérica na obtenção das inversas, né, da matriz de covariâncias, como é o caso do ADL e ADQ, que são metodologias, né, são classificadores de Bayes que se baseiam na distribuição normal multivariada, e na normal multivariada a gente precisa é, ali obter uma inversa de uma matriz de covariância, tá? A mesma coisa vai acontecer nas outras distribuições que têm matrizes de escalas, ou seja, todas as distribuições que são é, elas dependem de um parâmetro de escala. Nem sempre esse parâmetro de escala ele está associado à matriz de covariâncias, mas de alguma forma está. É, e isso acaba gerando problemas de singularidade nessas matrizes. Então, a redução de dimensão ela é interessante para você reduzir a chance, né, de você ter problemas numéricos para obtenção de raízes de matriz, de inversa de matriz. Tá? Qual o problema da análise de componentes principais? Como ela é uma transformação das variáveis originais, é, a gente perde a, o poder de interpretar ou relacionar uma variável com a outra. Esse é um problema muito grave que ocorre hoje na área aplicada da estatística. O que acontece? Em muitas áreas da ciência, o pessoal utiliza a estatística, né, para fazer suas comprovações científicas. É bem comum o uso da análise de componentes principais para resolver problemas de ajuste de modelo. Por exemplo, em modelos de regressão, um dos pressupostos para garantir que o modelo de regressão, né, com erro normal seja adequado para os dados é que as minhas variáveis regressoras, elas não podem ter uma relação linear entre elas, né? Se elas têm uma relação linear entre elas, então a gente gera um problema de autocorrelação. Então, é bem comum é, em outras áreas, em trabalhos práticos, né, envolvendo estatística, o pessoal utilizar componentes principais para transformar os dados e obter assim variáveis que é, passam nesse aceite do pressuposto do modelo, tá? Só que aí você está trabalhando não mais com as características originais, você está trabalhando com as componentes principais. Essas componentes principais são combinações, no caso são combinações lineares das variáveis originais, e nesse processo você perde total interpretação, né, é, entre a variável resposta, que é a variável de interesse no modelo de regressão, com as características originais, tá? Para o nosso caso é a mesma coisa, a gente perde a interpretabilidade dos resultados em relação às variáveis, tanto na relação entre as variáveis é, das características que são do nosso interesse, que seriam semelhantes às variáveis regressoras lá no modelo de regressão. A diferença é que aqui a nossa variável resposta é uma variável qualitativa, né? Ela representa uma classe. Então a gente perde essa interpretação tanto entre as variáveis quanto entre as variáveis e a variável resposta. Então, para a gente, isso não é um problema tão grande aqui em classificação estatística, porque a gente não tem tanto interesse em explicar as relações entre as variáveis. A gente tem o interesse em utilizar as variáveis e dessa forma conseguir uh, criar um método que classifique de forma adequada os dados. Tá? Então, essa primeira desvantagem
não é um problema muito grande para a gente, tá? Esse é um problema que mais ocorre quando você usa componentes principais lá em modelos de regressão, modelos de análise variância, análise variância não, né? Mas séries temporais, o pessoal também costuma é, aplicar isso e hum, nem sempre é a forma adequada. Nem sempre é adequado se fazer isso. Ah, em alguns casos, as componentes principais elas pioram a situação que você tem do cenário ali envolvendo o espaço das características, ou seja, ela encontra uma outra projeção que é bem mais complexa de, do ponto de vista de classificação do que o original. Então, em alguns casos, ela não é interessante, né, para a busca por projeção. Bom, a terceira não é bem uma desvantagem, mas é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta sempre que for usar componentes principais. É muito comum as pessoas cometerem um erro de análise é, ao, ao transformar os dados em componentes principais, interpretar que a independência que ela está gerando é, é uma independência do tipo estocástico. Tá? Na verdade, a análise de componentes principais ela só me gera independência linear, ou seja, ela cria uma ortogonalidade entre os vetores de características. Tá? Mas isso é totalmente diferente de independência estocástica, ou seja, aquela independência que a gente estuda lá no início do curso em probabilidade, que a distribuição conjunta de duas variáveis ou mais variáveis, ela fatora no produto das densidades marginais, tá? Isso é independência estocástica. Dependência linear, o que que é? Quando eu vou calcular meu coeficiente de correlação, eu tenho um coeficiente de correlação zero. Então significa que a análise de componentes principais, ela vai gerar uma matriz de covariâncias. A matriz de covariâncias das componentes principais, ela é uma matriz diagonal. Ou seja, eu vou ter minhas variâncias na diagonal principal e fora da diagonal principal eu tenho zero, ou seja, a covariância ela é zero. Então a medida de variabilidade conjunta ali entre elas vai ser zero. Consequentemente, a minha correlação vai ser zero, porque eu vou ter, para eu calcular a correlação, eu tenho que fazer a razão entre a covariância e, a multiplicação entre os desvios padrões. É, então, como a covariância é zero, então, e os desvios são sempre maiores do que zero, então, consequentemente, eu já tenho uma correlação zero, tá? Então, correlação zero ali significa que eu não tenho uma relação linear entre essas variáveis, tá? Pode ser que eu tenha outro tipo de correlação, mas não é linear, tá? E isso é totalmente diferente da estocástica, nunca esqueçam disso. Exceto quando os meus dados têm distribuição normal. Quando os meus dados têm distribuição normal, é, a independência linear ela implica em independência estocástica, tá? E foi até um exercício que a gente fez lá em multivariada 1, né? A gente considerava a matriz de covariâncias da distribuição normal como sendo uma matriz diagonal e sem, sem muita dificuldade a gente conseguia enxergar que aquela distribuição multivariada, que é uma distribuição conjunta, fatorava num produto de probabilidade das, das distribuições marginais. Então, assim, no geral, componentes principais não transformam as variáveis em independência estocástica. Mas se você tiver normalidade nos dados, isso acontece. Acontece na prática também da gente usar o recurso de uh, os resultados assintóticos em relação à distribuição normal. Então, por exemplo, se eu tenho
observa um tamanho de amostra, né, suficientemente grande, a gente sabe, né, pelo teorema central do limite, que essas coisas, que esses dados, eles vão convergir para um comportamento ali, né, vão ter uma convergência em distribuição para normal. E aí é claro que quando os dados são abundantes, né, tem uma quantidade muito grande, então a gente diz que essa independência linear ela tende a uma independência estocástica. Então, na prática, como é que funciona isso? Quando você tem dados suficientes, você pode considerar uma independência estocástica por conta dos resultados assintóticos, tá? Bom, então como eu construo a análise de componentes principais? É, como eu havia dito agora há pouco, ela é um método de transformação linear ortogonal, ou seja, eu faço uma transformação linear dos dados de tal forma que os vetores resultantes são vetores ortogonais, ou seja, linearmente independentes. A transformação é uma transformação simples, por exemplo, eu tenho um S que vai representar a minha componente principal. S é um produto vetorial, aqui no caso, matriz, é um produto vetorial entre o meu vetor de dados, né, o meu vetor de característica x, e um vetor de informação w. Tá? Esse vetor de esse vetor w, a gente precisa obtê-lo para obter as coordenadas principais. O método de obter w em coordenadas principais é usar a decomposição espectral da matriz de covariância. Que é isso? Eu reescrever a matriz de covariâncias como sendo uma matriz sigma aqui, que é uma matriz onde as componentes dela são os autovetores dessa matriz sigma, e essa matriz, multiplicando aqui uma matriz lambda, onde essa matriz lambda é uma matriz diagonal, onde nessa diagonal eu vou ter os meus autovalores relacionados a essa matriz sigma, tá? Então, a decomposição espectral é eu conseguir reescrever a minha matriz de covariância como sendo essa matriz de autovetores multiplicando uma matriz diagonal de autovalores vezes a transposta. Tá? Então, eu tenho esse produto matricial aqui. No caso, quando a gente está trabalhando com matrizes de covariâncias, a gente consegue ter, por meio da decomposição espectral, as seguintes propriedades. Os autovetores, os autovalores, na verdade, associados à matriz de covariância, eles são uma sequência, né, elas são uma sequência não crescente, tá? Então, isso quer dizer que o primeiro autovalor, lambda 1, ele é maior ou igual do que o segundo autovalor, lambda 2, e assim por diante até lambda p. Tá? Outra característica é quando a gente faz decomposição espectral de matriz de covariâncias é que a variância que a gente vai obter das transformações da transformação das aqui componentes principais é que essas componentes principais elas vão ter variâncias igual aos autovalores dessa matriz de covariância. Tá? Então significa que a variância de um SI aqui, por exemplo, ou seja, de uma observação que está dentro desse vetor, de uma característica que está dentro desse vetor, né, que é uma
componente principal I, ela vai ter variância igual a lambda I, tá? Isso para I de 1 até P. Então, as componentes elas são obtidas através dessa relação, dessa transformação linear, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho é, gama maiúsculo transposto, que é a minha matriz de autovetores, desculpa, multiplicando aqui a minha matriz de dados menos o mi, tá? Esse processo que eu estou fazendo aqui, ele é chamado na, ele é chamado na ciência de dados como um processo de whitening. É, traduzindo seria você tornar algo branco, tá? Isso vem da área de análise de sinais, né? Que lá quando um ruído, que é um sinal, quando esse sinal ele tem uma distribuição normal 0,1, né? Normal padrão, é, ele é chamado de ruído branco, tá? E aí, quando a gente faz transformações em sinais, fazendo essa padronização, a padronização que a gente aprende lá em probabilidade, né? Subtrai da média divido pelo desvio padrão. E essa padronização ela é chamada de whitening, ou seja, eu pego os meus dados originais, padronizo e dessa forma, né, como lá em sinais a quantidade de dados é muito grande, então eles têm em geral os sinais eles têm uma relação muito próxima da distribuição normal, então quando você faz isso daí, essa padronização, você transforma um sinal em ruído branco, tá? Então é por isso que é chamado esse processo aí de whitening, tá? Tudo bem que não é a padronização que a gente vê lá em probabilidade, que é aquela transformação de variável. Aqui eu só estou subtraindo da média, tá? Isso serve para eu centralizar a média dos meus dados em zero. Então, porque aí fica mais fácil, né, de você trabalhar com os dados centralizados. Inclusive, isso aqui é uma das primeiras técnicas que se fazem de transformação de variáveis, tá? Eu acho que é uma das técnicas mais usadas e a mais simples. Por exemplo, você tem muitas variáveis, você tem variáveis e cada uma delas tem uma média ali onde elas se dispersam em torno. Então, para facilitar a análise, o que você faz? Você subtrai pelo vetor de médias e aí você coloca todas as médias dentro do mesmo contexto, ou seja, todas as médias são iguais a zero. Então, todas as variáveis vão estar centralizadas em zero. E isso facilita um pouco a, a análise multivariada. Tá? Então, a primeira parte para subter as componentes para fazer essa de padronização, né, o whitening aqui. Aí depois você faz esse produto, no caso aqui, um produto material, uh, com a matriz valores, autovetores, desculpa, autovetores, e aí obtém as componentes principais, tá? Que nós chamamos de scores, tá? Das componentes principais. Na verdade, o termo score ele vai surgir quando nota que gama ela é uma matriz onda da composição espectral da matriz de covariâncias. Tá? Mi também é o vetor de parâmetros, né, de média aqui, x. Então, essas coisas na prática são desconhecidas. Então, sigma acaba sendo um parâmetro, porque ele depende da matriz de covariâncias.
e Mi também é um parâmetro, tá? Então, na prática, são quantidades desconhecidas e o que a gente faz? Para obter gama, nós usamos a matriz de covariâncias amostrais, tá? Como estimativa para a matriz de covariâncias e a gente faz a decomposição espectral em cima dessa matriz de covariâncias amostrais. E aí a gente obtém uma estimativa, né, para essa matriz gama. A mesma coisa nós fazemos com o vetor de médias Mi. A gente usa o vetor de médias amostrais como estimador para Mi. Então, as minhas componentes principais, que agora recebem o nome de score, score das componentes principais, ou seja, já é estimativa. Desculpa a bagunça aqui, é porque o computador tá dando lag e aí é difícil controlar a transição de slides aqui. Então, substituindo nessa expressão, né, pelos estimadores, eu obtenho aqui os scores da componente principal, tá? Onde esse gama, como eu já falei, esse gama chapéu, ele é proveniente da decomposição espectral da matriz essa quadrada, né, que é a matriz de covariâncias amostrais. Vou mostrar aqui no R rapidinho para vocês como nós fazemos como a gente calcula que esses autovetores e autovalores é bem simples, tá? Vou pegar um conjunto de dados é, de dimensão pequena, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, eu já carreguei aqui os dados do Parkinson, que é o dado que a gente está trabalhando. Vou colocar aqui só 4 variáveis, tá? Para y. Então, y é uma partição dos meus dados. Vou chamar aqui de sigma h, que é a minha matriz de covariâncias estimada, tá? Na verdade, eu vou chamar de S2, que é mais fácil de entender, que é a nossa matriz de covariâncias amostrais. Aqui eu calculo a matriz de covariâncias, tá? E agora a gente transforma essa matriz em uma decomposição espectral, né? Então, para isso a gente precisa obter os autovalores e os autovetores dessa matriz. Aqui a gente usa a função edin, e aí dentro eu só uso o argumento mesmo da minha matriz covariância. Então, o que ele faz aqui? Ele faz a decomposição espectral e me retorna um vetor com autovalores e a matriz de autovetores, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui é a minha matriz gama, gama chapéu, tá?
E aqui eu obtenho os meus lambdas estimados, ou seja, meus autovalores. Como é que eu obtenho a matriz lambda maiúsculo? É só eu criar uma matriz diagonal desses autovalores, tá? Então, assim, a minha matriz original, essa ao quadrado, ela é escrita como sendo essa matriz aqui, gama, tá? Multiplicando essa matriz diagonal dos autovalores, multiplicando a transposta de novo de gama, tá? E aí a gente obtém a, a nossa matriz original. Então a decomposição vectorial E ela vai ser gama, gama H, multiplicando diag de lambda H vezes a transposta de gama H. Vamos ver se está igual. Tá. Então, assim, fazendo esse produto matricial, a gente vê que, a, de fato, a gente recupera a matriz de covariâncias original fazendo esse produto matricial. Ela é, a gente pode ver, né, o resultado que é proposto da decomposição espectral, tá bom? A, a decomposição espectral também pode ser usada para obter a inversa da matriz de covariâncias quando a gente não consegue uma, uh, uma inversa em cima da matriz original, tá? A gente está com algum problema numérico que não é, consegue obter a inversa da matriz S2, então a gente pode aplicar a inversa aqui nesse produto matricial e em alguns casos a gente consegue resolver esse problema, tá? E aí obtém a inversa aqui, tá? Em alguns casos resolve, em outros casos não resolve não. Isso falando em termos práticos, tá? Mas teoricamente essas coisas têm propriedades, né? Não, elas são matrizes não singulares. Bom, como eu havia falado antes, as propriedades das matrizes ou das componentes principais que as variâncias das componentes principais elas são ordenadas, ou seja, elas são uma sequência não crescente. Ou seja, a variância da primeira componente principal, S1, ela é maior ou igual que a variância de S2, tá? E a variância de cada uma dessas componentes principais, ela é o alto valor correspondente. Então, a variância da primeira componente principal, ela é igual ao primeiro alto valor, tá? Então, a variância de S1 é igual a lambda 1. A variância de S2 é igual a lambda 2. E assim por diante. Então vamos ver aqui como a gente faz no R
o cálculo, como é que a gente obtém as componentes principais, tá? Eu vou pegar aqui X como sendo os meus dados, eh, em sendo aquele conjunto de dados par. E a gente a função, ela é uma função já nativa do R. Você não precisa, deixa eu só confirmar isso, mas olha, você não precisa baixar nenhum pacote especial para obter a função. Tanto que eu nem chamei biblioteca nenhuma aqui, eu já veio aqui pacote. Se eu não me engano, ele tá pacote stats. Bom, então ela é uma função nativa do R. Não precisa a gente chamar uma biblioteca para isso. Essa função, a gente só precisa colocar aqui os dados que a gente quer, tá? A matriz de dados que a gente quer, ou a gente pode escrever isso uh, usando aquelas fórmulas, né? Semelhante a quando a gente usa as funções de modelos de regressão, né? Como a função LM. Mas é um jeito mais simples e prático de você é, obter os principais. Tá? Só colocar os dados originais aqui e já faz essa transformação. Então vamos ver o que eu salvei, né, o resultado aqui no objeto chamado PCA, que é Principal Components Analysis, que é a sigla em inglês de componentes principais. E aqui já me traz algumas informações. O que ele está me mostrando aqui é os padrões de cada uma das componentes. Né? Então, é somente isso, tá? Para obter as componentes principais, usa essa função printcomp e está feito o processo. Ela já faz aquele processo de whitening sozinha, tá? Então ela centraliza os dados em zero, fazendo a subtração, né, dos dados pela média amostral. E ali ele me deu o desvio padrão, né? Mas ele simplesmente colocou aqui as informações que a gente já tinha da, da, das variâncias. Mas é interessante a gente voltar aqui e observar, e de fato os desvios padrões aqui estimados, é, eles vão ter essa relação, né, que ele é uma sequência não crescente, ou seja, o desvio padrão da primeira componente principal ou a variância dessa primeira componente principal, ela vai ser maior do que o da segunda,
Então você vê aqui que tá em 93, eu acho. Deixa eu. Peraí. Vai sempre, vai sempre decrescendo, né? Pode ser igual? Pode. Por isso que ela é chamada de não crescente. Ela pode ser igual ou ela pode ser maior. Então, essa pré-componente ela pode ser igual à variância da segunda ou ela pode ser maior. Tá? Então, ela sempre vai existir essa relação. Na prática, vai ser sempre decrescente. Tá? Exceto nesses casos aqui, onde você tem, né, o piloto de arrendamento aqui, essas variâncias acabam sendo iguais. Tá? Mas só por isso mesmo. Outra propriedade das componentes principais é que eu posso representar essa variância é, como uma variação proporcional explicada. O que é isso? Eu pegar a variância de que isso daqui está errado, tá? Desconsiderem esse var de SI. Isso daqui é uma outra coisa, tá? Essa variância proporcional, ela é a variância da minha componente principal I, que é lambda I, dividido pelo total dessas variâncias, ou seja, é uma proporção dessa variância em relação à variância total, tá? Então aqui no R seria equivalente a gente fazer o seguinte, é, vou chamar isso daqui de S, que são os meus níveis padrões ah, das minhas componentes, tá? É, se eu colocar S dividido pela soma desse setor S, que tem as mesmas variâncias, então eu vou ter aqui uma proporção, né, de uma proporção, né, é, dessa variância em relação à variabilidade total, tá? Então, por exemplo, a primeira componente principal, ela representa aqui é, 53% da variabilidade total. Tá? A gente pode representar isso em porcentagem. Então a gente tem aqui, ó, a primeira componente principal, ela representa 53% da variabilidade total. Uh, a segunda componente principal, ela corresponde a 29%.
A terceira, 14, um pouco mais de 14. A, a quarta, que é quase 2,5% e assim por diante. Tá? Então, como as variâncias, né, das componentes, elas têm essa, elas são não crescentes, ou seja, nesse caso aqui elas são decrescentes, você vai ver que a contribuição da, da componente principal para a variabilidade total dos dados, ela também vai decrescendo, ou seja, as últimas componentes principais elas quase não têm informação nenhuma em relação à variabilidade total dos dados, tá? E aí a gente pode calcular que a variância proporcional explicada relativa, que está representada aqui pela letra psi, tá? Que nada mais é do que você definir um valor Q aqui e somar é, as variâncias da primeira até a qésima variância e a, calcular a proporção dessa variância em relação à variabilidade total. Então, o que você tem aqui é uma soma acumulada de variâncias, né, proporcional à variabilidade total. Então, você tem aí uma medida de variação relativa, né? Então, por exemplo, como é que eu faria aqui no R? Deixa eu só escrever esses códigos aqui, porque vai ficar salvo lá no drive de vocês. Então, eu tenho S, que é os meus desvios padrões, tá? É, PCA, SDEV. Se você quiser trabalhar com a variância, você pode, né, só fazer e fazer esses desvios padrões elevado ao quadrado. Então aqui a gente está trabalhando com a variância. E aí a gente pode calcular a variância proporcional, tá? Ou variação proporcional explicada, que ela significa que ela é uma medida da, do quanto uma componente principal consegue explicar em termos da variabilidade total dos dados, tá? Lembre que uma componente principal, aqui, como está escrito aqui, tá? Feita dessa forma aqui, chama um S, ele é, por exemplo, A1 vezes x1 mais um A2 vezes x2
AP, XP. Então aqui em S, nesse caso S, é. Então acontece que cada componente principal, ela está levando a informação de cada uma das variáveis originais, tá? Então assim, quando a gente diz a primeira variável, a primeira componente principal, ela corresponde a 50% da variabilidade total, é justamente por conta dessa combinação linear, tá? Que ela está trazendo informação, uh, a informação, né, da variabilidade de cada uma dessas variáveis originais. Tá? Não, não faço associação de que a componente principal 1 ela corresponde à primeira variável. Não, isso é falso, tá? A primeira componente principal ela corresponde a uma combinação linear de todas as variáveis. A segunda componente principal também. E todas as componentes principais elas levam uma combinação linear de todas as variáveis. Por isso que elas conseguem trazer essa informação toda em uma única componente principal. Tá? Então aqui, por exemplo, o meu SP é essa proporção que a gente acabou de conversar, de discutir. Que a gente pode representar em porcentagem, multiplicando isso daqui por 100. Já que ela é uma proporção, se eu multiplicar por 100, aí a gente tem uma porcentagem. Então aqui, a primeira ela está correspondendo a 53%, justamente porque ela está levando uh, informação de todo mundo, de todas as variáveis aqui, por meio da combinação linear. Né? E a interpretação dessas variáveis, por isso que ela está chamada de variação explicada, quer dizer que a primeira componente principal ela explica ou ela está responsável por 53% da variabilidade total dos dados. Então, ela tem 53% da informação dos dados. Tá? A segunda, a interpretação é que ela tem aí um pouco mais de 29% de toda a informação contida nos dados. A terceira, um pouco mais de 14%, e assim por diante. Então é assim que a gente vai analisando, né, interpretando esses resultados. E aqui, a variação proporcional explicada relativa, eu obtenho isso usando a função consum, que ela faz a soma acumulada, tá? Da minha variação proporcional. E aqui a gente considera eu tenho só a primeira componente principal, informação de 53% dos dados originais. Se eu considerar a primeira e a segunda componente principal, então eu já tenho 82% da minha variação dos dados originais. Ou seja, ela explica 82% da variação. Tá? Até a terceira componente principal, eu
eu consigo explicar 96% da minha variação total e até a quarta é, componente principal eu consigo explicar 99% da minha variação total, tá? Essa é a interpretação que a gente faz usando essas medidas. Essas medidas a gente também pode obter de forma mais simples, pedindo um summary, tá? Do modelo que a gente criou aqui das componentes principais, tá? Eu criei aqui um modelo usando a opção printcomp, associei a um objeto chamado PCA e eu peço um summary desse PCA e aí ele já me dá uh, todas essas informações que a gente acabou de calcular. Então eu tenho aqui ele é o desvio padrão da primeira componente, a proporção, né, que ele indica. Aqui ele está me dando 72%, tá? Já explico para vocês porque isso é diferente do que a gente calculou. E aqui embaixo, é, ele me dá aquela variação proporcional explicada relativa, tá? Que é uma soma acumulada da variação proporcional. Então, por que esses valores estão diferentes, tá? É, eu já vi, assim, em algum trabalho prático, tá? Eu esqueci de tirar a variável indicadora de bobagem aqui. Aqui eu tinha que fazer isso daqui. Tá. Se a gente pegar aqui o que a gente usou, tá diferente do que o R calculou, tá? Olha aqui. Primeira componente principal ele coloca aqui como 0,72, ou seja, 72% da variação proporcional. E aqui o nosso é 53%, tá? Eu já vi, tá, em alguns conjuntos de dados, o summary do PCA não funcionar direito, tá? Já aconteceu que numa aula a gente estava trabalhando com um conjunto de dados, que era um conjunto de dados até do pacote Faraway, tá? A gente estava era no curso de modelos de regressão, e a gente estava trabalhando com um conjunto de dados Faraway e lá tinha um passo onde a gente usava componentes principais, justamente para evitar o problema de autocorrelação nas variáveis regressores. E aí aconteceu que ele calculava o desvio padrão certinho aqui e tudo. Uh, mas essa variância proporcional e essa acumulativa ele zerava, tá? Aparecia tudo zero aqui. Então, assim, eu prefiro fazer esse trabalhinho que não é difícil, tá? De pegar o desvio padrão, calcular a variação proporcional, calcular a variação proporcional relativa na mão, porque aí a gente tem segurança do que tá sendo feito, tá? E por conta de já ter acontecido esse problema, aí, então eu não confio muito nos resultados é, dessa função. Não sei por que isso ocorre, tá? É, e eu não sei por que isso ainda não foi corrigido.
Pelo que eu estou vendo aqui, ele tem aqui no argumento da função um ponto de corte, que é 0,1. Talvez seja isso que que seja o problema, tá? Deixa eu colocar aqui. Porque ele deve estar cortando essas componentes que têm uma variabilidade muito baixa e desconsiderando no cálculo, tá? Por exemplo, se a gente vê aqui no nosso, o ponto de corte dele é em 0,1, tá? Tá, só que o nosso aqui está multiplicado por 100, tá? Não esqueça. Então o ponto de corte dele é em 0,1. Então ele só está considerando até aqui, ó. Deixa eu ver se essa minha suposição ela é válida ou não. Então ele está considerando somente até a terceira, porque depois disso a, a variação proporcional já fica abaixo de 10%, né? Então ele está desconsiderando. Que seria correspondente só às primeiras três componentes principais, tá? Ah, Mesmo assim, não dá 70 e tantos por cento não, tá? Então, assim, minha sugestão é que na prática é, não contem com o resultado dessa função summary, tá? A não ser que seja só para você é, lá mesmo, mas não conte não. Programem, né, essa variação explicada, essa variação explicada relativa, porque, sei lá, não tem esse probleminha. Bom, como a gente consegue essa interpretação, né, das componentes principais em termos de uma variabilidade total, então a gente pode usar essa interpretação como um método de seleção de variáveis. Então, eu posso reduzir a dimensão dos meus dados definindo um Q, tá? É, tal que a soma desses PCI aqui seja um número aproximado de um, ou se a gente transformou esse PCI em porcentagem, próximo de 100%. Então, o que significa isso? A gente vai escolher uma quantidade de componentes principais, tá? De tal forma que a variabilidade explicada, né, por aquelas componentes sejam mais próximas de 100%, tá? Qual é o ponto de corte? Aí você pode definir se você quer, por exemplo, trabalhar com 90%, 95%, 99%, tá? Isso também depende muito do conjunto de dados que você está trabalhando. Às vezes, para você chegar em 90%, a quantidade de dados, a quantidade de variáveis continua muito grande. Então, você pode ter ali um ponto de corte menor, né? Assumir uma variação, uma quantidade de variação menor e trabalhar com esses dados, tá? O ideal aí é que você tenha pelo menos aí 70%, 75% da variabilidade total dos dados, tá? Para você fazer essa redução de dimensão. Mas isso é um número, tá? É, subjetivo.
tá? Ele é inerente à experiência, tá? Então, não existe uma regra assim para você escolher qual é o ponto de corte onde eu vou usar para escolher minhas variáveis, tá? Não. O que você pode fazer é, por exemplo, é, se você estiver comparando um trabalho seu com o de outro autor, você pode usar o mesmo ponto de corte que ele usou, tá? Aí você tem uma referência. Ou se você tem várias análises, né, sobre um conjunto de dados que ele vai mudando, né, ao longo do tempo, alguma coisa, e você precisa fazer essas análises recorrentes, aí você fixa, né, um ponto de corte que vai ser o mesmo para todo mundo, e aí você preserva essa, essa característica, né, da interpretação. É a mesma história de qual é o valor P ideal que você fixa. Na prática, todo mundo usa a significância de 5%, né? Um alfa de 5%. É, mas eu posso escolher 7%, 3%, 1%, tá? Não existe uma regra para isso. Existe uma convenção é, na maioria dos trabalhos aplicados, onde você usa o nível de significância de 5%. Tá? Então, a mesma história lá que a gente faz, a comparação do valor P com o nível de significância, é o ponto de corte daqui, tá? Não existe uma regra, mas o ideal é que você tenha pelo menos aí mais de 70% da variabilidade, tá? Por quê? Quando a gente calcula coeficiente de variação, a gente só considera uma que uma característica tem uma variabilidade alta a partir de 70%. Então a ideia aqui seria a mesma, tá? Para eu ter uma variabilidade alta, então eu considero isso acima de 70%. Então aqui para o nosso problema, eu posso definir aqui. A gente deu sorte que as quatro primeiras variáveis já correspondem a 99,25% da minha variabilidade total. Então eu posso trabalhar somente com as quatro primeiras componentes principais, tá? E como é que a gente extrai lá da função printcomp os scores das componentes principais? A gente extrai da seguinte forma: tá aqui o objeto PCA, né, que recebeu o modelo, e aí eu peço aqui cifrão scores, e aí ele me dá os valores dos scores, tá? Como a gente está trabalhando é, com os dados resumidos, chamar aqui X de dados resumidos, então eu posso trabalhar aqui. X não, né? Vai ser um. Então eu vou pegar aqui somente as quatro primeiros componentes principais, tá? Tá. Preciso de falar uma coisa. Quando a gente faz análise para redução de dimensão, a gente não pega qualquer componente não, tá? Tipo assim, é, por exemplo, aqui na, na variação proporcional. Essa aqui é 53, essa aqui é 29, 14. Eu não posso fazer o seguinte, eu vou escolher essa componente principal, mais essa daqui, mais essas outras aqui e pegar essa última aqui. Não, tá? Eu tenho que seguir essa ordem
dar essa ordem de seleção. Por isso que a gente calcula essa soma acumulada, porque ela está seguindo essa ordem, né? Pegando a primeira componente principal, a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, e a primeira e a quarta, tá? Então, é, você não pode pegar assim, né, de qualquer forma as componentes. É sempre nessa regra, tá? Por quê? Porque a variação delas é não crescente. Então, você, o método que a gente está usando para seleção, ele depende dessa relação aqui entre as variâncias das componentes principais, tá? É somente por isso. Bom, e aqui eu já tenho os meus dados. Então eu saí de uma dimensão 22 e parti para uma dimensão 4. Então eu tive uma boa redução dos meus dados, tá? Da dimensão dos meus dados. E agora eu posso, por exemplo, é, analisar esses scores, tá? Bom, só para ficar claro, a redução de dimensão dos dados não é nos dados originais, tá? A redução dos dados é em cima dessas novas variáveis que são criadas, que são as componentes principais. Então você não faz uma redução de dimensão de fato nos dados originais, você faz uma redução nos dados transformados. Então é uma seleção de variáveis após uma transformação de variáveis, tá? Nessas variáveis transformadas. Não é um método de seleção de variáveis em cima dos dados originais, das variáveis originais. Bom, entendido isso, a gente pode seguir com a análise, né? É, então, posso colocar aqui ó, a variável identificadora. Sair de uma dimensão 22, partir para uma dimensão 4. Agora fica muito melhor da gente enxergar uh, graficamente as coisas, né? Porque eu consigo criar um gráfico de dimensão 4, fica bonito, né? Esse gráfico pareado, tá? Fica fácil de entender e de ler. Uh, o que não aconteceria na dimensão 22, né? Tá, agora, agora chegou a parte de ver se realmente a componente principal contribuiu para alguma coisa, tá? Nesse caso, deixa eu mostrar esses exemplos, tá? Em situações desse tipo aqui, a componente principal ela funciona muito bem, tá? Em geral é quando eu já tenho uma, uma separação linear, tá? Entre os dados. Desculpa, uma separação espacial dos dados, tá? Quando eu for fazer essa projeção aqui do R2 para o R1, essa projeção vai ficar bonitinha assim, tá? Então eu consigo fazer a redução de dimensão e ter, né, um novo espaço de características que é bem separado. Mas isso nem sempre acontece, tá? Então o caso ideal é quando as variáveis já, quer dizer, o cenário ali das classes já tem uma separação espacial. É, a distribuição dos dados, eles tendem a uma distribuição normal, tá? Ou uma distribuição elíptica. Então, por exemplo, eu tenho problemas aí com distribuições, por exemplo, onde as classes têm uma distribuição de mistura de densidade. Então é isso.
componente principal, ela ajuda bastante dentro desses cenários, tá? Ela ajuda dentro de um contexto de machine learning dentro desse cenário. É, os casos onde ela não funciona muito bem é quando eu tenho esse tipo de situação, tá? Onde é, se a gente olhar uma projeção, eu tenho uns dados aqui, por exemplo, que eles são espacialmente separados, mas por conta da estrutura deles, né, se você visualizar aqui, projetar isso no eixo horizontal, aqui no eixo X, vocês vão ver que esses dados eles estão é, sobrepostos. Então, nesse caso, a componente principal ela só piora a situação, né? Ela só piora o cenário de classificação. Então, o que eu teria era essa situação. Dados que são totalmente sobrepostos, ou seja, o meu espaço das características é um espaço onde os dados estão sobrepostos, mas quando na verdade o espaço de característica original ele não tinha problema nenhum, tá? Ele era espacialmente separado. Então, assim, é, entendo que nem sempre componentes principais vai ser um aliado aí na separação das classes, tá? Então, voltando aqui ao conjunto de dados Parkinson, o que que aconteceu aqui? É, de fato, a componente principal ela tirou muito do que tinha da relação, né, da relação linear que existia entre as variáveis, tá? Mas vocês percebem que ainda preservou aqui as relações não lineares, tá? Então, elas só transformam, elas tira em geral, ela tira a correlação linear dos dados, tá? Mas quando eles têm uma relação não linear, e aí nem sempre ela consegue remover essa correlação, tá? Ela funciona melhor quando os dados têm relação linear, e sim ela tira essa relação linear. Mas quando eles têm uma relação não linear, dificilmente ele tira. Mas se você vê aqui, por exemplo, no gráfico, a combinação entre a componente 1, 2, 3, 1, 2 e 3 com a componente 4, né, que são esses três gráficos aqui, você vê que os dados eles passaram a ser totalmente não correlacionados, tá? Mas lembre-se que é é uma independência linear, tá? Não é uma independência estocástica. Bom, como exercício, o que que vocês vão fazer? É, pegar o conjunto de dados que vocês estão trabalhando, aplicar componentes principais, fazer a redução de dimensão, igual como eu fiz aqui, tá? Então a minha dimensão aqui caiu para 4, tamanho 4, né? Então o que vocês vão fazer? Aplicar em cima dessas componentes principais, né, dos scores, vocês vão aplicar os dados, desculpa, o método de análise discriminante linear e quadrática e estimar a região de decisão agora usando as componentes principais, tá? E aí você faz uma comparação das regiões de decisão geradas com os dados originais e a região de decisão geradas a partir das componentes principais e ver se tem algum ganho, né, dentro do contexto de classificação, se isso daqui ajudou ou não, né, é, a estimação da região de decisão. Aqui para os meus dados já fica claro de ver que não ajudou muito, os dados continuam sobrepostos, então as regiões de decisão elas vão continuar sendo sobrepostas, tá? Bom, eu fiz aqui a estimação da região a região de decisão usando o método ADQ.
E aqui dá para ver que continua com quase os mesmos problemas dos dados originais, né? As regiões de decisão continuam estando sobrepostas, tá? É, eu continuo tendo aqui, só que bem menos, tá? O problema do overfitting, né? Que é sobreestimar regiões de baixa densidade. Até porque esse método ele não remove totalmente o método de componentes principais. Não remove totalmente o efeito dos outliers, tá? Eles continuam existindo. Ah, mas ele melhorou um pouco, tá? Mas continua sendo, os dados eles continuam tendo uma dificuldade muito grande ali para se classificar para a classificação por conta dessa sobreposição aqui das regiões de decisão, tá bom? Então, o exercício basicamente é esse, né? Você pegar as componentes principais que você gerou, criar essas regiões de decisão, tá? E fazer a comparação com os dados originais. O que que você consegue observar de ganho, né? Ou se continua a mesma coisa, como no meu caso. É, que mudou ou não na estrutura das regiões de decisão estimada. Tá bom? Essa é a atividade 2. É a análise de componentes principais, tá? E, e a aula encerra por aqui. Até a próxima aula.